2 Crônicas 15:1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor venha nessa noite falar com cada um de nós. Que o Senhor venha, Senhor, com a espada afiada a entrar em nossos corações e marcar as nossas vidas com a palavra viva, a palavra que levanta, a palavra que ressuscita, a palavra que liberta, em nome de Jesus. Que haja nessa noite libertação nesse lugar, enquanto a Tua palavra vai sendo anunciada, meu Pai, em nome de Jesus. Tira-nos, Senhor, do tremendal de lama e coloca sobre a rocha firme, a rocha que é a Tua palavra. Fortalece os nossos joelhos, Pai. Fortalece as nossas pernas para que possamos andar firme na Tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesse lugar. Amém. Você pode se assentar. Amém. Eu quero falar nessa noite, querido, sobre o perigo da ausência de Deus. O maior problema hoje da tribulação e a grande aflição que existe na terra não é a presença do diabo. Muitos pensam que é por causa do diabo, mas não é por causa da presença do diabo, mas é por causa da ausência de Deus. As coisas estão cada vez mais difíceis, o mundo está virado nos avessos, as coisas estão cada vez piorando. Vivemos um mundo de aflição, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas o problema não é o diabo, o problema não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Se todos na terra agora buscassem a Deus, todos, o diabo teria que fugir da terra, porque não haveria mais espaço para ele. Amém? Então nós temos que pensar em nossas vidas. A nossa vida é um reino. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. A nossa vida é um reino, é um mundo. Nós somos o mundo. E muitas vezes a nossa vida também está envolvida por situações que parece que tudo vai se acabar. Mas nós temos que prestar atenção numa coisa, querido. Importante é eu estar na presença do Senhor, dentro de Deus. Deus estar em mim e eu estar em Deus. Amém? Deus estar dentro do meu coração e o meu coração estar dentro do coração de Deus. Quando Jesus, nós vemos isso narrado nos evangelhos. Quando Jesus começou o seu ministério com 30 anos, e ele começou lá em Cafarnaum, e você vai vendo que todos os lugares onde Jesus estava, o diabo tinha que sair. A enfermidade tinha que sair. As pessoas eram libertas e as cadeias tinham que cair. Mas aonde ele estava? A viúva de Naim estava saindo com o seu único filho. E Jesus cruzou com aquele enterro. E quando ele cruza com aquele enterro, ele vai lá. E ele estraga aquele momento fúnebre. E ele diz para o menino: levanta! Onde Jesus estava, as coisas entravam no eixo. As coisas funcionavam. Mas só onde ele estava. E a pergunta que fica para nós hoje é: se Jesus está pisando em nosso solo, no nosso coração, na nossa vida, se Jesus está conosco, de verdade, mas não porque Ele queira estar ou não estar, mas se nós queremos que Ele esteja em nossas vidas, porque se Ele estiver,
Mesmo que tudo pareça que está errado, mas tudo está no controle dele. Amém? Porque a nossa vida tem que estar no controle de Jesus. Diz para quem está do teu lado, a tua vida tem que estar no controle de Jesus. Amém? Jesus, querido, onde ele passava algo novo acontecia, onde ele passava o medo ia embora, onde ele passava no lugar da tristeza entrava a alegria. E você vê que onde Jesus passou as pessoas não ficaram milionárias, pode ver lá no texto, continuaram com a sua vida simples, mas elas tinham um tesouro maior, elas tinham aquilo que era maior valor, o ouro espiritual, Jesus Cristo. As coisas ao redor parece que não mudavam muito, mas o interior das pessoas se transformavam. E elas eram libertas, felizes, tratadas com feridas curadas. Porque Jesus estava presente. Amém? Então o maior problema hoje do cristianismo, é até irônico falar isso, o maior problema do cristianismo hoje é que Cristo não está nele. Você entendeu? O maior problema dos cristãos é que Cristo não está na vida deles. Amém? Jesus precisa estar, Jesus precisa participar, Jesus precisa ser o nosso centro. E é um problema quando a ausência de Deus, né? Vamos acompanhar comigo aí, querido, então, no versículo 2, eu quero pegar aí onde diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Então há a condição, tá? O Senhor está com a gente? Tá. Até quando Ele está comigo? Até quando eu estou com Ele. Entendeu? Porque Ele é muito cavaleiro. O nosso Pai é muito cavaleiro. O Espírito Santo é cavaleiro. Jesus é cavaleiro. Então quando Ele percebe que Ele está incomodando, Ele se retira. O Pai não pegou ninguém e enfiou Jesus por goela abaixo. Mas Ele apresenta o Filho, Ele envia o Filho, para que nós de boa vontade o aceitemos ou não, tá? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Há uma condição: se o buscardes, Ele se deixará achar. Tem muita gente que acha uma dificuldade de achar Deus, e a palavra está falando, se você busca, Ele se deixa achar, Ele vai se apresentar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Se você estudar a história de Israel, que começa ali no livro de Josué para frente, a história de Israel, onde eles se estabelecem ali na terra. Você vai ver, querido, que era assim que funcionava. Quando Josué morreu, porque enquanto Josué era líder, o povo estava ali numa bênção com Deus. Mas quando Josué morreu, ficou tudo perdido. Então você via assim, Israel se separava de Deus, parava de buscar a Deus. O diabo usava as nações vizinhas para ir lá acabar com esse povo, roubar esse povo, deixar esse povo na miséria. Quando eles buscavam a Deus, porque algum líder espiritual era levantado por Deus ali pela misericórdia, eles começavam a buscar a Deus, Deus vinha de novo, dava vitória, expulsava o inimigo. E assim foi essa onda de mar que ia e voltava na inconstância que era Israel. E Israel era chamado povo de Deus. E nós somos chamados o povo de Deus. E nós não podemos ter essa inconstância da presença. Uma hora você quer Deus, você quer tudo, outra hora você já está parando, depois você volta a buscar de novo, e depois... Não é assim que funciona, querido. Você, a partir do momento que fez uma aliança com Deus, você é casado, você tem uma aliança, então você não pode quebrar essa aliança. A aliança não pode assim, quebra, faz de novo, quebra, faz de novo. A aliança, ela tem que se manter intacta. Amém? A gente não pode ficar quebrando, voltando, buscando, deixando de buscar, e vai buscar de novo, e vamos ver se a gente acha Deus. Amém? Nós vivemos na nova aliança, querido. Deus está conosco todos os dias. Você está dormindo e você acha que as coisas
Você está dormindo, Deus está trabalhando, Deus está te ensinando. Tem um salmo que fala que Deus ensina a gente até quando a gente está dormindo. E Ele está o tempo todo ministrando ao nosso coração. Amém? Nós temos que buscar esse Deus. Nós temos que não deixar Ele se ausentar de nós. A sua vida não vai ser um paraíso a partir do momento que você entrega ela para Jesus. Só que Jesus está com você nesse paraíso. Olha que interessante que é. Ele está com você. A gente vai ter momentos difíceis? Estamos passando por momentos difíceis? Estamos. E às vezes parece que a gente vai morrer, às vezes parece que não vai ter jeito. Mas se Jesus está com você, querido, tudo está sob controle. Os discípulos estavam naquela tempestade lá, no mar da Galileia, e Jesus estava fazendo o quê? O texto diz, dormindo. Porque Ele é o Criador de tudo, Ele sabe que onde Ele está, tudo está sob controle. Mesmo que as ondas estejam levantando, não vira o barco, porque Ele está ali. E Jesus não prometeu que o seu mar da Galileia vai ser uma bonança o tempo todo. Ele nunca disse isso. Mas Jesus promete uma coisa, isso eu posso dizer. Que mesmo que venha a tempestade, Ele está dentro do teu barco com você. E o inimigo não pode tocar na tua vida, o inimigo não pode acabar com você. Porque o leão da tribo de Judá vive dentro do teu interior. Amém? O diabo já é derrotado. Ele já foi derrotado na cruz. Ele tem algum poder? Tem sim, muito até. Não tem todo, mas tem muito. Só que aonde está Jesus, o poder dele não tem efeito, querido. Se a vida tem Jesus Cristo, se Jesus Cristo está brilhando no coração, se você é uma pessoa fiel a Jesus, se você ama de verdade, se Ele é tua paixão, o diabo vai ter que ficar naquela passagem lá de Pedro que fala, andando só ao derredor, mas não pode chegar perto e não pode tocar. Vai ficar andando ao derredor até que eu morra, até que eu entre para a glória. Mas entrar na minha vida e tocar, Ele não pode. E tudo que está acontecendo na minha vida, se é da vontade permissiva de Jesus, porque Ele permite algumas coisas às vezes, para que nós possamos crescer, mas está no controle dEle, não passa do controle dEle. Porque a Bíblia diz em Hebreus, que Ele sustenta toda a sua criação, Ele controla todos os astros, Ele controla tudo que Ele criou, inclusive nós que entregamos a vida para Ele. Jesus pode mexer na vida de quem ainda não entregou a vida para Ele? Não pode. Mas você que entregou a vida para Ele, Ele pode tocar na sua vida, Jesus? Pode, porque você é noiva dEle. Então Ele trata com você, querido. Amém? Ele trata conosco. Nós temos que manter o foco na coisa certa. Diz para quem está do teu lado assim, mantenha o foco na coisa certa. Aí pergunta para ele que, assim, é Deus que você quer? Ou a bênção? O que a gente quer? Deus ou a bênção? Ah, pastor, eu quero os dois. É errado querer a bênção? Eu não acho errado querer a bênção. Só que eu prefiro querer aquele que abençoa. A palavra de Deus diz assim, ó. Deuteronômio 28:2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Deus promete bênção aqui, não promete? Se você ouvir a voz dele, se você obedecer o estatuto, se você obedecer os juízos, se você fizer conforme tudo a vontade dele, se você o adorar, porque mandamentos aqui, estatutos, também inclui aí para ser abençoado o primeiro mandamento, não terá outros deuses além de mim. Então, se você faz tudo o que Deus está pedindo e você o ama, e você quer esse Deus, essa presença, esse Jesus, o que acontece com as bênçãos? Elas te alcançarão. Agora tem gente que quer alcançar a bênção assim, ó. A bênção está lá, tá? Então, eles se viram para a bênção. Você já viu aqueles filmes que vão câmera lenta, assim, os dois, tal, e dá aquele abraço, e encontrou. Mas é isso que a palavra está falando? Então faça uma coisa,
que nós temos que aprender. Vire as costas para a bênção. Você fala, está amarrado, pastor, eu quero a bênção. Sim, mas vira a costa para a bênção. Porque ela tem que te alcançar, e ela só te alcança quando você está de costa para ela. Aí você vira as costas para a bênção, e automaticamente quando você vira as costas para a bênção, você está de frente com quem? Com Deus. Então o seu foco, a sua face, o teu peito, o teu coração, os teus olhos estão firmemente no autor e consumador da tua fé. E você começa a caminhar para Ele, e as bênçãos vêm atrás e pulam em cima de você, ela te alcança. Agora a igreja hoje está sendo ensinada assim, a virar as costas para Deus e para a presença do Senhor, e para aquele que nós precisamos, nosso tesouro maior, Jesus, e ir de encontro com a bênção, porque você tem que orar, porque você tem que buscar, e que você tem. E não é errado, eu digo que eu não sou contra, a gente ora também, a gente pede, a gente tem necessidades, Jesus ensinou a isso. Só que o foco hoje está tanto nas coisas, que as pessoas esquecem, a igreja esquece de Deus, da presença. Se amarram tanto nas coisas que esquecem da pessoa. Então, uma vez eu já ensinei isso na escola bíblica, que nós temos que amar pessoas e usar coisas. E infelizmente as pessoas estão invertendo isso. Elas estão amando coisas e usando pessoas. E Deus está incluído nesse pacote. Usam Deus, usam o Evangelho, usam a fé para ter aquilo que precisa. Se você quiser que os anjos de Deus ministram a sua vida, compre o travesseiro de Jacó. Aí você leva o travesseiro de Jacó, o afronha, né? Essas campanhas doidas. Aí você põe lá, você vai deitar como Jacó deitou sobre a pedra. Só que ninguém é bobo de comprar uma pedra para deitar em cima. Compra a fronha ungida para pôr lá. E aí vai sonhar os sonhos de Deus, e o anjo vai descer e vai subir. Ah, vai, querido, vai descer e vai subir. Aqueles anjos do pé peludo. Né? Então, para a bênção me alcançar, eu viro as costas para ela. Eu não estou interessado no que Deus pode me dar. É claro que eu preciso dela. Mas quando eu viro para Deus e vou me aproximando, e vou caminhando, e vou me santificando, e vou renunciando, elas me alcançam. Elas me alcançam. E isso quem disse foi o Pai. Amém? Foi o Pai. Através de Moisés. E outra coisa interessante, querido, estar sempre em movimento. Crente parado, água parada, ajunta dengue. Água parada é podre. Então está falando que ela vai te alcançar se você também estiver andando. Então você vai andando, se movimentando, orando, buscando, pagando o seu preço, estando com Deus, estando no culto, aprendendo da palavra. Enquanto você se movimenta, ela também te alcança. Então virar as costas e se movimentar para que Deus te alcance em nome de Jesus. Amém? Outra passagem conhecida, que a gente conhece muito essa passagem, mas as pessoas não têm vivido ela. Está difícil de viver essa passagem de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar as coisas, certo? E o seu reino e a sua justiça vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando do que aqui, no capítulo 6 de Mateus? Comida, bebida e vestimentas. Que é algo mais básico que um homem precisa do que tudo isso? As pessoas acham que precisa de shopping, de Coca-Cola, de parque de diversão. Começa a faltar água no mundo para você ver que parque de diversão não vai fazer mais sentido. Começa a faltar água para você ver se o shopping vai fazer sentido. O básico: comer, beber e se vestir. É o básico para um homem sobreviver. Você fala, minha casa, não, o homem sobrevive embaixo de ponte em qualquer lugar. Mas o básico é comer, beber e vestir. E Jesus está falando, se vocês buscarem o meu reino, e tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é justo, a retidão, todas essas coisas que vocês precisam, o Pai sabe e vai acrescentar na vida de vocês. Amém? O Pai não abandona. O Pai não abandona. Mas tudo isso relacionado, querido, com a ausência da presença. Ela não pode estar distante, ela tem que estar dentro de mim. Deus não pode nem estar perto, Deus tem que estar dentro de mim. Eu vivo tão perto de Deus, está errado.
Deus tem que estar dentro de você. O Espírito Santo foi enviado não para pairar sobre o homem. A Bíblia diz que ele foi enviado para que nós o recebêssemos. Recebêssemos aonde? Dentro de nós. Então o Espírito Santo tem que viver dentro de você. E o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios que nós somos o que de Deus? O santuário, o templo de Deus. E o Espírito Santo habita dentro desse templo, desse corpo aqui, ó, aqui dentro, no meu coração. Essa é a presença. E não achar que o Espírito Santo está na igreja. Quando eu vou na igreja eu me encontro com o Espírito Santo. E não achar também que quando eu vou orar em casa, naquele momento que aí eu vou encontrar com Ele. Não, querido, Ele está conosco, já há uma aliança. O versículo que nós vamos decorar essa semana para domingo é 1 Coríntios 6,17. Pois aquele que se une com Ele torna um só espírito com Ele. Aquele que se une a Deus torna um só espírito com Ele. Você já se uniu, você já se tornou um. E Ele habita com você. Amém? Ai de nós se Ele não habitasse. Aleluia. Diz assim comigo, ou melhor, diz para quem está do teu lado: não se contente com o poço. Amém? O que eu quero dizer com isso? Aquela passagem de João capítulo 3, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço. E ele chegou lá, e o interessante é que, os discípulos foram comprar comida na cidade, e Jesus estava ali, a mulher chega meio-dia para pegar água ali. E ela tinha muitos problemas. Só que ela começa a falar com Jesus, e ela já fala assim: mas judeus não se dão com o samaritano, porque você está conversando comigo? Eu sou mulher, você é homem, você não devia estar aqui. Então começa uma coisa meio estranha ali. E Jesus fala assim para ela: olha, se você soubesse quem te pede água, você pediria para ele, e ele te daria a água da vida, a água viva. E aí ela pergunta assim, essa que é a pergunta: o Senhor é maior do que o poço que nós temos aqui, que Jacó fez para nós? Em que ele bebeu, seu gado bebeu, sua família bebeu. O Senhor é maior que o poço? E muitas vezes os homens estão querendo o poço. Jesus está oferecendo o oceano da água da vida. A água que cura, a água que liberta, a água que traz paz, a água que traz vida. A vida eterna. E as pessoas ainda querem o poço de Jacó. Querem essas coisas que eu acabei de falar para você. Querem um Deus palpável, querem uma coisa ungida para levar para casa, mas não querem o oceano da água da vida. Querem só o poço do Jacó. Querem só o poço de Jacó. Então, às vezes, a nossa visão, ela é muito pequena. Porque o tamanho da nossa visão é o tamanho do nosso coração, é o tamanho da nossa fé. E às vezes a gente enxerga muito pouco. Jesus está oferecendo uma coisa eterna, e nós estamos querendo uma coisa que é do Jacó. Jesus está oferecendo algo excelente, nós queremos o bom. Nós queremos aquilo que quebra o galho. Não, dando para quebrar o galho está bom. Em relação a Deus, querido, nós não podemos querer o poço, nós temos que querer o oceano. Ele já enviou Jesus ali. Jesus estava ali fazendo a vontade do Pai com aquela mulher. E é como se o Pai dissesse assim para aquela mulher samaritana: minha filha, estou colocando diante de ti um oceano de água da vida, meu filho. E ela pergunta: o Senhor é maior que o poço de Jacó? Graças a Deus que depois, completando o texto, você vai perceber que ela entende que ele é um profeta, e depois entende até que ele é o Filho de Deus, o Salvador que eles estavam esperando. Mas muita gente fica só no poço de Jacó. Então, a religião é o poço de Jacó. Ah, eu sou da igreja Chama Viva. Ah, eu vou para o céu. Não, querido, você vai para o céu porque Jesus está na sua vida. Ah, eu vou para o céu porque sou evangélico. Não, você vai para o céu porque você é filho de Deus. Então nós precisamos parar, nós precisamos trocar esse poço, tirar esse poço da nossa vida e buscar algo mais profundo. Amém? Ah, eu vou para o céu, eu tenho Deus porque eu venho todo domingo no culto. Não, você vai para o céu porque todos os dias você cultua a Deus, todos os dias você tem a presença de Deus. Amém? Esse oceano da água da vida. Vamos largar desse poço. Eu não sei quem é desse tempo, quem for desse tempo que eu vou falar, é um pouco velho, tá?
Não sei quem lembra daquele programa que passava todo domingo na TV, chamava Domingo no Parque. Lembra do Silvio Santos? Você lembrou, Almir? Para com isso. Tem que balançar a cabeça. É um programa que passava mais para criança, mas todo mundo assistia no domingo. Até eu gostava, né? Do Silvio Santos lá. Tinha desenho, tal, aquela coisa. Só que no final tinha um momento ali, que todo final do programa ele fazia assim. Ele colocava um menino na cabine, colocava um fone de ouvido, onde ele ia ouvir só o Silvio Santos falando com ele, e ele virado para a plateia assim, e só o vidro virado para a plateia. O resto era tudo fechado. Aí o Silvio Santos ia lá e começava a pegar os brinquedos, né? Aí ele pegava, por exemplo, lá um skate. Você quer esse skate? Aí acendeu a lâmpada lá na cabine e ele falava, sim! Aí o Silvio Santos falava, você quer trocar esse skate por uma boneca? E às vezes era o menino, ele falava, sim! E às vezes a bicicleta parecia na época que era o prêmio maior, né? E às vezes eu já vi menino tinha pego a bicicleta, aí o Silvio Santos pegava um cacho de banana, lembra uma vez que aconteceu isso? Você quer trocar essa bicicleta por esse cacho de banana? Era a última vez, ele dizia sim! Aí abria a porta, ele ia todo feliz achando que tinha ganhado uma bicicleta, ganhou um cacho de banana. E Deus está oferecendo um oceano para nós, de vida, uma liberdade, e às vezes o homem está dizendo não. E quando é coisa tão michuruca, coisa tão pobre, coisa tão carnal, coisa tão desse mundo, coisa que não leva para lugar nenhum, a gente diz assim, sim! Então a gente precisa parar de trocar, de fazer essa troca tão infantil, né? Ainda querer ficar com o poço que Jacó fez. Então vamos buscar o excelente, querido, vamos buscar a presença de Deus. Você está entendendo, querido? Jesus é muito mais que carro, Jesus é muito mais que dinheiro, Jesus é muito mais que prazeres, Jesus é muito mais que sonhos, porque na realidade Jesus é realidade, não é sonho. Você não fica sonhando não, viu, querido? Jesus é realidade, o que Ele fala, Ele cumpre. Então fica com a presença, fica com a fonte, fica com o oceano, e deixa esse pocinho de Jacó para quem quiser ficar com ele aí. Eu não quero o poço de Jacó, eu quero Jesus. Amém? A profundidade das águas vivas. Vai comigo lá para Isaías 40, versículo 29. Nós temos que esperar na presença do Senhor, querido. Isaías 40, 29. E a ausência de Deus vai trazer fraqueza aqui no versículo 29. Olha lá o que diz. Isaías 40, 29 diz assim: faz forte ao cansado. Então a pessoa está cansada. Está cansado por quê? Quem está cansado é porque está longe de Deus. Mas Deus, se essa pessoa vai atrás de Deus e busca o Senhor, Ele faz forte ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Quando você espera, querido, na presença do Senhor, olha lá o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então as forças vão ser renovadas na vida de quem? Na vida dos que esperam no Senhor. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por que as pessoas estão cansando? Por que as pessoas estão cansando dos cultos, estão cansando de Deus, estão cansando de buscar a Deus? Por que elas estão cansando até de esperar algo de Deus? Porque não esperam no Senhor. E esperar não é deitar numa rede aqui. Esperar é ter confiança no Senhor e ficar firme e perseverante até o fim, ou até aquele momento, aquela necessidade vir, mas tem que esperar na presença do Senhor. Os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Quando você vê uma pessoa toda renovada, você pode crer que ela está esperando no Senhor. E olha que interessante, quando você espera no Senhor, querido, você progride para os céus e você progride na terra. Por quê? A primeira coisa que fala é que te dá asa. A asa vai para onde? Você vai para o céu, você progride nas coisas espirituais.
você cresce espiritualmente. Se você espera no Senhor. E você também corre e caminha. Isso é horizontal, fala da terra. Você também progride aqui, você é abençoado aqui sim. Mas primeiro, espera no Senhor e não nas coisas que o Senhor vai dar. Por exemplo, você está com uma necessidade, vamos colocar o quê? Bom, aqui ninguém tem problema financeiro, né? Está todo mundo bem. Mas vamos supor que aqui tivesse alguém com problema financeiro. Você não vai esperar na Dilma, você não vai esperar no dinheiro, você não vai esperar ver as notas na mão para você ter esperança. O que você vai? Você vai num quarto, você vai orar a Deus e você vai buscar a presença de Deus. E você vai esperar nesse Deus que você se relaciona, e é seu Pai. E ali esperando no Senhor, as coisas vão acontecer, porque você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fatigar. Por que as pessoas cansam no meio das lutas? Porque não é Deus que está lutando, querido, é a pessoa. E às vezes ela se exibe com Deus, diz: Deus, olha aí para você ver como é que eu também sei brigar. Fica só olhando o seu filhão, como é que é. E pá, daqui a pouco você não aguenta. Porque na carne a gente não vence, porque nossa luta é espiritual. E como é que faz? Em Efésios 6 diz que a luta não é contra a carne e sangue, é contra as forças espirituais que estão aí pelo mundo. E tudo que está acontecendo no mundo é por causa das forças espirituais malignas que estão aí. E muitas vezes nós se deparamos com ela, mas você não consegue, querido. Deixa Deus lutar as suas guerras. Deixa Deus batalhar as suas batalhas. A nossa parte é buscar a presença e não deixar que Ele se ausente jamais da nossa vida. É manter essa presença em nós. Aceitar Jesus é fácil, querido. Você vai em qualquer lugar, você pode fazer uma cruzada na rua, qualquer lugar. Você vai falar uma palavra, vai ter um monte de gente que vai até orar junto. Mas são poucos verdadeiramente que vão ficar com Jesus Cristo. Porque aceitar Jesus e receber Ele na vida não é difícil. Eu quero ver depois dali você andar com Ele. Quantos discípulos Jesus não teve? Quantos não o abandonaram? Muitos o abandonaram. Inclusive, no meio de 12 do mais chegado, um traiu. Então, receber Jesus não é difícil. Eu quero ver a igreja andar com Jesus. Eu quero ver todo dia você ter comunhão com esse Jesus que você fala que você ama. Eu quero ver todo dia você se dobrar diante dele. Eu quero ver todo dia você renunciar pecados e mais pecados porque você ama Ele. Eu quero ver você todo dia com esse Jesus até o último fôlego da sua vida. Porque muitos não terminaram com Jesus. Começaram, mas não terminaram. Então nós precisamos manter essa presença em nossa vida. A maior luta do cristão é manter Jesus no coração. Sabe por quê? É uma coisa que Ele vai fazer. Porque todo dia é Ele que vai renunciar ao pecado. Não é Jesus que vai entrar na frente e tapar os olhos dele. Não é Jesus que vai entrar na frente e tapar a boca dele. Não é Jesus que vai entrar na frente dele e amarrar as mãos dele para ele não pular na garganta do outro. É você que vai ter que fazer isso por amor a Ele. Você vai dizer: Jesus, se eu não te amo, eu tinha pulado no pescoço desse cara. Mas eu te amo tanto que eu vou amar a Ele também com o seu amor. Viu? É assim que funciona. Então nós temos que manter essa presença. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quantas pessoas nós já não ouvimos falar assim: eu estou cansado de ir na igreja. Eu estou cansado de viver com Deus. Parece que é difícil. Eu vou dar um tempo. Querido, se está desse jeito, porque não tem a presença do Senhor. Você sabia que tem pastores reclamando do peso da obra? Como é difícil. Eu vou parar, acho que está bom. Porque tudo que a gente faz e Deus não participa, a gente não suporta. Quantos casais não estão querendo se separar? Estou falando de pessoas dentro da igreja. Dizem que fazem parte do corpo de Cristo. Eu vou largar, nós já estamos, 25 anos casados, 30 tá bom já, cada um para o seu canto. Se não se suporta e não consegue viver mais junto, um casal cristão,
É porque Cristo não está participando desse casamento. Não é verdade? Não está participando. Então nós temos que buscar a presença. Jesus pode consertar todas as coisas? Pode. Pode. Porque a burrice compete a nós fazermos, certo? Não é? A burrice compete a nós fazermos, mas o conserto vem de Deus. E se nós buscarmos Deus verdadeiramente, Ele conserta tudo aquilo que está errado na nossa vida. Porque só Deus, só Jesus pode transformar a maldição em bênção. O diabo transforma as bênçãos em maldição. As coisas boas que são boas, mas ele faz usar errado para que se torne maldição. Dinheiro é errado? Não. Ser rico é errado? Ou ter... Não é errado ter as coisas, mas o diabo faz o homem se perder com aquilo e se transformar em maldição na vida dele. Mas Jesus pode transformar tudo em bênção. Você fez burrada, você acabou caindo. Aí quem que vai lá levantar você? É o diabo? Não, quando você clama a Deus, é Ele que vai lá e te levanta e te traz de volta para o mesmo lugar que é o seu lugar de filho de Deus. Amém? Isso não está na Bíblia, mas já vi muita gente falar, mas eu vou repetir uma coisa que é verdade. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não está na Bíblia isso. Eu vi muita gente falando que está na Bíblia. Isso é uma frase muito, muito sábia, mas não está na Bíblia. Mas podemos dizer que é inspirado por Deus, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. É nós que caímos, é nós que erramos, é nós que fazemos escolhas erradas. E às vezes nós corremos lá escolher uma coisa e nós não perguntamos: Deus, isso aqui vai ser bom para mim? Não, a gente primeiro escolhe tal, e depois lá na frente a gente quer que Deus abençoe aquilo que nós escolhemos. Deus vai falar: meu filho, não foi isso que eu queria dar para você. Eu queria dar uma coisa melhor. Eu queria dar, na realidade, o excelente. Você quis o poço de Jacó. Eu queria te dar um oceano. Então, a gente faz escolhas erradas na vida. A gente faz tantas coisas erradas na vida. Mas Deus pode consertar tudo, viu, querido? Eu quero ver o que Deus não pode fazer. Até o rei, a Bíblia diz... eu não sei se é em Provérbios... Se alguém me lembrar, me fala. Tem um lugar que fala assim: o coração do rei, Deus inclina para onde quer, como ribeiros d'água. Até o rei, que é a autoridade máxima, Deus vai lá e ele muda. Ele faz do jeito dele. Nabucodonosor não foi assim? Saiu lá no seu reino. Ele era um rei lá da Babilônia. Nem do povo de Deus ele era. Aí ele saiu, olhou a glória do seu reino e diz: olha que glória, olha porque é o meu reino, eu sou rei. Na mesma hora uma voz falou do céu: rapaz, você vai ficar por um tempo, vai virar bicho. Vai crescer pena, vai crescer unha e você vai pastar grama. Para você ver de quem é a glória. Então Deus faz o que Ele quer. Ele ficou por um tempo lá como animal, pastando. Deus mudou a natureza dele. Deus mudou o DNA dele. Sabia disso? Deus pode fazer isso. Deus mudou todo o DNA. Cresceu pelo, como penas, né? Fala lá. Cresceu unha, como de animais. E Deus deu para ele um sistema digestivo que aguentasse comer grama todo dia. Olha lá, Deus mudou a natureza dele para provar para ele, mostrar para ele o que ele é e que Deus é. Depois de um tempo, quando ele olha para o céu, ele reconhece que Deus é a autoridade máxima. Que Ele é aquele que estabelece rei e tira reis. Olha lá o que ele viu. Aí Deus tira tudo aquilo dele e ele volta para o seu reino. Então Deus pode todas as coisas, viu? Deus pode todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há barreira, não há limite, não há tempo. Meu querido, Deus faz o que Ele quer fazer. E se você é um filho de Deus que agrada o coração do Senhor, você vai se dar bem com Deus. Viu? Agrada o coração do teu Deus. Tem uma passagem que fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E as pessoas, é um salmo, né? E as pessoas querem primeiro que satisfaça o desejo do coração. E depois, se Deus satisfazer o desejo do meu coração e tiver tudo certo, eu vou ver se eu agrado o coração dele. Mas o salmo diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele sonda aí dentro, Ele sabe. Aí cumpre aquela passagem que nós vimos. Se agrada dele, Ele faz a bênção alcançar você. De repente você está virando uma esquina, você tromba com a bênção. Você fala: ai, que susto. A bênção te pega. Amém?
A bênção te pega. E às vezes assusta mesmo, porque a gente nem estava esperando aquilo naquele momento e nem daquele tipo. Tem uma passagem lá em Romanos que diz assim, como é que é? Deixa eu ver se eu lembro agora. Que Deus, meu Pai, sabemos, deixa eu ver como é que começa. Sabemos, que fala assim, que Deus dá além de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Como é que fala essa passagem de Romanos? Ninguém vai lembrar agora, né? Mas o sentido é isso que eu falei, mas eu queria lembrar do jeito que está lá. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, mas não é essa. Que Deus dá além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Às vezes você pensa uma coisa, mas está agradando o coração dele e dá outra maior. Entendeu? Ele dá muito maior do que a gente pode imaginar. Porque nós somos tão pequenininhos, querido. Você viu o Salmo aí? Não achou? Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Oh, que bênção. Vamos lá comigo para a gente encerrar, querido, no Josué capítulo 1, versículo 3. A ausência de Deus muitas vezes faz a gente ficar sem terra também, viu? Mas Deus dá uma dica aqui em Josué 1:3. Josué capítulo 1, versículo 3. Moisés morre, e a promessa era aquele povo que andou 40 anos no deserto ia entrar na terra prometida. E aí Deus vem falar com Josué, porque Moisés morreu e ele ia ser o líder. Então, para conquistar essa terra prometida, Deus vai dar umas dicas aqui. Deus tinha que participar desse momento. Josué não podia entrar com a ausência de Deus ali, não. Deus tem que estar junto. Aliás, a primeira cidade que foram conquistar, que era Jericó, uma cidade muito grande, sabe? Já foi uma luta já violenta, porque a primeira cidade que eles vão pegar, querida, não era a cidade de Ai, que foi a segunda. A cidade de Ai era uma pequenininha, mas a primeira era Jericó. Aqueles muros altos, aquela cidade enorme. E Josué fala, ai... Mas você sabe o que ele faz, Josué? Por isso que eu falo da presença. Ele se coloca de joelhos para adorar, ele se coloca de joelho para buscar, ele está ali na dependência de Deus. Aí diz que o príncipe dos exércitos do Senhor apareceu a ele com a espada desembainhada, como se fosse um anjo, mas não era anjo, era Jesus pré-encarnado. Ninguém conhecia que era Jesus ainda. Jesus aparece para ele, ele adora. Eu sei que é Jesus porque anjo não aceita adoração. Príncipe dos exércitos, ele vai lá, Josué o adora, e ele diz assim, pode entrar. E Deus sempre faz uma graça, né? Sabia que Deus tem senso de humor, sim ou não? Tem gente que pensa que Deus é uma coisa séria. Deus tem senso de humor. O que ele manda fazer para derrubar os muros? Vamos fazer o seguinte, acho que ele pensou, Deus é muito criativo, claro. Sua sabedoria é enorme, é infinita. E ele diz assim, vocês dão 7 voltas, 7 dias, uma volta por dia. E no 7º dia eu quero que vocês dão 7 voltas e toquem a trombeta. Aí eu vou derrubar o muro para vocês. Precisava tocar a trombeta? Não. Precisava dar 7 voltas? Não. Mas Deus quer também que a gente participe, né? Vamos participar junto. Por isso que eu falo que Deus é família. Deus não trabalha sozinho. Ele está sempre junto com o homem. Ele quer fazer junto. Ele pode fazer sozinho, mas Ele quer contar com a gente. Vamos junto. A minha presença com você, você comigo. Vamos lá. Tá, e aí dá 7 voltas, no último dia toca a trombeta e cai tudo. Porque Deus estava junto com eles no negócio, na conquista da terra. Você vê quando Josafá vai guerrear lá com 3 reinos, Deus faz outra graça. 3 reinos se juntaram para derrubar o reino de Judá e Josafá. Josafá sabia que ia perder. O que Deus fala para ele? Qual que foi a graça de Deus? Aí ele diz que eles buscaram Deus todo aquele dia, olha lá, a presença, adoraram, buscaram, e Deus deu uma palavra para eles. O profeta diz, vamos fazer o seguinte, vocês vão sair marchando contra eles, mas eu não quero que vá ninguém na frente de guerra, eu quero que vocês coloquem cantores na frente. Você já viu alguém na frente de uma batalha com uma banda tocando e engrandecendo a Deus? Você já viu os Estados Unidos quando foi guerrear lá com o Iraque, faz muito tempo isso aí, você já viu se foi uma banda na frente lá, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Obama, na época era o Bush, né? Jamais o Bush faria isso. Mas aqueles que confiam em Deus, também confiam nas loucuras de Deus, viu, querido? Confiam nas loucuras de Deus. E aí Deus manda tocar, vai tocando. E Ele diz assim, vai tocando e vocês só vão ver o que eu vou fazer. Aí eles estavam tocando, tal, de repente lá no vale, o que acontece?
Deus confunde os 3 inimigos que era para vir derrotar a Judá e faz um matar o outro. Ficaram tudo débil mental, começaram a babar e um matar o outro, matou. Eles se mataram. Enquanto eles estavam tocando, renda e graças ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Sabe por quê? Buscaram a presença de Deus. E esse texto aqui que eu quero ler com você, Josué 1:3, é quando Josué vai entrar na terra. E Deus vai fazendo tanta promessa com ele. Quando Deus está com você, querido, Ele faz as suas promessas e Ele cumpre as suas promessas. Amém? Deus é um Deus de promessas. Diz comigo, meu Deus é um Deus de promessas. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Eu pergunto para você, querido, quem que pode resistir à vida de um crente cheio do Espírito? Ninguém. Até a pessoa, porque outro dia foi pro Alex que eu estava comentando, se não me falha a memória, a pessoa pode rejeitar a palavra que você está dando para ela, ela pode rejeitar Cristo que você está oferecendo. Você sabe só o que ela não pode rejeitar? O seu joelho no chão, a sua intercessão, ela não pode rejeitar. E você vai no mundo espiritual e ora por aquela vida, e os demônios que estão ali saem e ela entrega a vida para Jesus. Porque quem pode resistir à vida de um crente cheio do Espírito? Ninguém. O marido alcoólatra? Não. A esposa que tem problemas? Não. O filho problemático? Não. Quando um crente bota o joelho no chão, ele está na presença desse Deus que nós estamos falando, que não pode se ausentar, ninguém pode resistir. Aonde você coloca a planta dos teus pés, Deus tem dado por herança. Conquista o reino de Deus ali. Não é entrar na Casa do Bahia, loja 100, pegando as coisas, hein? Vai dizer lá que esse aparelho de som é meu, porque onde eu colocar a planta dos meus pés, Deus me deu por herança. Aí você vai para a cadeia, eu quero ver a herança sua. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. É o Deus de geração. Ele é com Moisés, ele foi com Josué, foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó e é conosco hoje. É o mesmo Deus. Não te deixarei nem te desampararei. Olha lá, você busca Ele, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Ele está ali com você na hora que precisar do amparo, Ele se levanta por você. E aí Ele vai dizer a sua parte. Qual que é a sua parte? Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então, se você tem promessa, se você tem presença de Deus, querido, você tem promessa, você tem coisas que Deus quer fazer na sua vida e quer te dar. Mas seja firme e corajoso. Versículo 7. Quando estou com Deus, aqui vai falar isso, querido, estou também com a palavra de Deus, porque Deus e a palavra se misturam, tá? O verbo vivo é Jesus Cristo, Jesus é a palavra é Jesus. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, olha lá, segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, não desvie da palavra, lá, nem para a direita, nem para a esquerda, quer dizer, nem acrescenta, nem tira, mas anda naquilo que Deus deixou para você, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Todo mundo quer ser bem-sucedido, só que ninguém quer andar na palavra, aí fica fácil, mamão com açúcar. Anda na palavra. Não precisa fazer campanha, querido. A Bíblia está dizendo aqui, se você anda na palavra que você está aprendendo, você anda nela, você é bem sucedido em tudo que você faz. A bênção do Senhor está em você. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde o Senhor vai ser contigo? Por onde quer que você andar. Diz para quem está do teu lado, Deus é contigo.
por onde quer que tu andares. Viu, querido? Eu sei que existe uma coisa chamada medo. Isso aí não foi Deus que criou não, viu? No Jardim do Éden não existia medo até que o homem pecou. Mas hoje em nós tem uma coisa chamada medo. Às vezes a gente tem medo de escuro. Às vezes a gente tem medo de andar por um caminho que à noite, se você precisa passar por lá, ai que medo, se acontecer alguma coisa. A Bíblia é um pouco diferente. Ela diz que Deus é contigo por onde quer que você andar. Diz que até que você passar pelo vale da sombra da morte, Deus está contigo. A gente tem medo das coisas, a gente tem medo de fazer, a gente tem medo de decidir, a gente tem medo. E Deus, a palavra fala que não nos tem dado espírito de covardia. Isso não foi Deus que deu, isso foi o diabo que colocou no homem. Então não tenha medo de nada, querido. Deus é maior do que tudo. Ah, eu estou no escuro. Não está. Você está na luz, você está em Jesus Cristo. Ai, que medo do fantasma. É o fantasma que tem que ter medo de você. Porque se você ouvir uma coisa e achar que é um fantasma, manda fogo na cabeça dele, em nome de Jesus, você vai ver. Ele vai pensar 1 milhão de vezes e voltar lá, se é que existe isso, tá? No sentido de vir, porque sua casa é luz, sua casa é bênção. Mas se alguma coisa estranha acontecer, repreenda em nome de Jesus, você é autoridade. Espírito por espírito, você também é um. Ele é um espírito, você também é. Você só tem uma roupa diferente dele, a roupa dele atravessa a parede, a sua não, a sua carne não vai. Mas você não deixa de ser um espírito. E melhor que tudo, você é um espírito maior que ele, porque Jesus habita em você e toda a autoridade foi dada para você para pisar na cabeça da serpente. Então com essa presença não deixa o inimigo bagunçar tua vida, bagunçar tua casa, bagunçar tua família. Bota a ordem lá em nome de Jesus, porque essa presença está com você. Agora se você está na ausência de Deus, não mexa com o marimbondo. Não mexa no vexame, porque aí é complicado. Mas se você está com Deus, querido, se você é um filho de Deus, não importa se você nasceu hoje, se nasceu ontem, se faz um mês você está na casa de Deus, mas se você já aceitou Jesus de verdade você quer Deus, você é filho, amém? Você já é filho. O filho não se torna filho quando nasce da mãe, mas quando já foi gerado lá no primeiro segundo, ele já é filho da mãe. O filho da mãe, né? Você é um filho da mãe, não é? E você pensa, para mim ser filho de Deus eu tenho que esperar aí, né? Eu me batizar, eu ceiar, depois de uns 5 anos eu já estou um pouco maduro. Não, no primeiro dia que você já entrou na casa de Deus, que de verdade você aceitou Jesus, teve uma experiência, você já é filho. Amém? E como filho, haja como um filho. Você é príncipe, você é filho de Deus, você tem um reino que Deus te deu também. Você vai governar com Cristo, diz lá. Você vai reinar com Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é Senhor dos senhores. Então você é um senhor que vai governar com Cristo. Então Ele é Senhor dos senhores. Coloca essa presença para funcionar na sua vida, querido. De verdade, deixa ela fluir na tua vida. E você vai ver que tudo aquilo que você está precisando corre atrás de você. Vai correr atrás de você. E você vai ficar cheio de bênçãos pendurado em você. Amém? Abençoado de Deus, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você.